ele tem bastante experiência, está envolvido com questões de pesquisa e tudo, né? Eu acredito que vai contribuir bastante para o nosso aprendizado, tá? Tem algumas questões práticas que depois eu quero ver, já conversei com a Lucy hoje mais cedo, conversei com o Gabriel também, que a gente precisa definir por conta do nosso dia de comunidade, né? Eu não sei se você vai querer tratar isso agora, ou Gabriel, se é ao final, fica a seu critério. Tá, joia. Boa noite, Alessandro. Tudo bem? Tudo jóia. Joia. Boa noite, pessoal. Eu acho que seria interessante a gente já tratar isso agora, porque vai que alguém precisa sair, fica com essa informação pendente. Dona Lucy, eu tinha conversado com o Alessandro hoje, mais cedo, e ele posteriormente conversou com a senhora sobre o dia na comunidade ser no dia 11 de outubro. É isso? Tá, joia. O problema é que eu tenho, não sou eu quem vai casar, mas uns amigos vão casar nesse dia. Aliás, um professor do campus de Urutaí, e eu vou ter que ir ao casamento. Mas a gente pode pensar uma data alternativa, ou eu faço um esforço para, pela manhã, passar, ficar com vocês e de lá seguir adiante, porque acho que o calendário do Alessandro talvez seja um pouco mais fechado que o meu. Então, eu estou disposto a gente fazer essa mobilidade, a gente fazer isso para organizar isso, Alessandro. O que a senhora acha, dona Lucy? Teria outra data ou teria que ser essa mesmo e eu me adequo a ela? Dona Lucy, está mutado. A gente esquece mesmo. Continua mutado. Talvez a senhora vai ter que sair e entrar de novo. Às vezes dá esse probleminha mesmo. Enquanto a Lucy volta, a nossa dia de campo, de comunidade, estava previsto para o dia 4, né? Isso. Nós tivemos um problema com relação ao transporte, para poder fazer com que a gente pudesse estar aí no dia 4, e aí a gente acabou tendo que fazer essa adequação de data, né? Como eu falei com o Gabriel, falei com a Lucy mais cedo também, dentro daquilo que for possível, eu estou disposto eu quero estar com o máximo de pessoas possível, né? Por que o final de semana ele é interessante? Porque é quando a gente consegue reunir o máximo de pessoas, porque a gente tem outros trabalhos, né, outras rotinas, outras atividades, e aí seria uma pena a gente fazer um dia de campo onde tivesse a metade do grupo. O grupo já é pequeno. Se a gente não reunir com o máximo de pessoas, eu acho que o grupo inteiro perde, né? Então, diante dessa situação, eu me coloco à disposição para o dia que for melhor para todos, né? E aí a gente organiza para ir, né? Eu fui atrás de ônibus para ir, mas o ônibus chegava aí muito tarde, então a gente precisa organizar. De repente, eu saio daqui numa sexta-feira para poder arrumar um lugar para dormir aí e passar o dia com vocês. Me coloco à disposição, mas a gente precisa ver o que é melhor para o grupo, né? Beleza, joia. Acho que a dona Lucinda não conseguiu voltar aqui para a gente avançar. Mas enquanto isso, eu já vou espelhando aqui. Vou compartilhar minha tela, Alessandro, ver se ela vai aparecer o compartilhamento aí certinho. Beleza, né? Joia. Da nossa unidade 3. Pessoal, como o Rafael disse, é importante, é fundamental que a gente acesse o ambiente virtual Moodle. Esse ambiente, o Alessandro falou que estava com alguns problemas de acesso. Alessandro, não é só de acesso, não. O Moodle ele é complicado mesmo de mexer. No primeiro contato, no segundo, no terceiro, ele ainda é inamistoso, ele só vai ficar mais tranquilo mais à frente. Mas qualquer dúvida que vocês todos tiverem, pode falar comigo também, que eu trabalho com ele diariamente, então a gente consegue resolver algumas coisas. A unidade 1 e a unidade 2, e eu já passo depois para a dona Lucy para ver a questão da data, já foram trabalhados pelo professor Alessandro, né? E a partir de agora, como a gente tem uma formação aqui que é complementar, né? O professor Alessandro é geógrafo, eu sou historiador, ele pensa com muito mais propriedade, né? Com muito mais capacidade, a questão territorial, os espaços.
e que, diga-se de passagem, eu gosto muito do que diz o Muniz Sodré, que é um intelectual negro aposentado da Federal do Rio de Janeiro, que é impossível pensar a história do povo negro brasileiro sem pensar o território, Alessandro, porque essa categoria é uma categoria africana por excelência. Enquanto que a Europa pensa o tempo, os africanos pensam a terra, essa filiação, né, de certa forma, material. E o professor Alessandro conduz essa leitura com vocês. A partir da aula de hoje, a gente entra na segunda parte, né, da disciplina, que são as lutas históricas, né, e contemporâneas. Já foi trabalhado alguma coisa sobre quilombos, isso já apareceu na conversa, na fala do professor Alessandro, e a gente vai fazer isso de maneira a pensar essas lutas desde o período colonial até os dias atuais. E lembrando que a luta do povo negro brasileiro é uma luta que atingiu movimentos que às vezes a gente nem se lembra que a participação de afro-brasileiros foi importante, como o movimento de Canudos, por exemplo. Então, a gente vai trazer outras situações não tão lembradas quando pensamos a luta do povo negro brasileiro, mas é condição primeira que a gente comece a nossa conversa definindo algumas coisas, explicando para vocês o significado de conceitos como escravidão, escravismo, que são conceitos diferentes, pensar o tráfico de seres humanos em situação de escravidão. A gente vai ver na aula de hoje que não só é importante pensar do ponto de vista da vinda desses humanos, mas principalmente das condições, da quantidade de pessoas que foram transmutadas à força para o nosso território. E num segundo momento, a gente entra numa questão que alguns tentam deixar de lado, tentam escantear, tentam lançar no esquecimento, que é a importância fundamental da população afro-brasileira na construção da economia e da nossa sociedade. O Alessandro comentava comigo do papel que o tabaco, o papel que o fumo tem na comunidade de Piracanjuba, e é impossível pensar a presença afro-brasileira sem pensar o tabaco. O tabaco era moeda de troca no comércio internacional de escravizados. Tabaco produzido na América, que era utilizado como moeda de troca nos portos africanos. E, além disso, é uma história econômica em que o açúcar, a mineração, o café, a pecuária, nenhum desses itens poderia ter sido explorado nas condições que nós aqui estávamos sem a presença do povo negro. E é nesse sentido que hoje nós falamos na necessidade de uma reparação monetária, de uma reparação financeira, porque quem construiu toda a riqueza, quem construiu o repertório econômico dessa nação, foram as mãos, foram os braços, foram os corpos negros. E quando a gente olha o processo de distribuição dessa mesma riqueza criada por eles, a gente sabe muito bem o papel que essa população ocupa, né, estando ali no último nível dessa escala de acesso à riqueza, de acesso a esse capital que foi, repito, construído pelo esforço de homens, de mulheres, infelizmente também de crianças negras escravizadas. E na próxima semana, na unidade 4, a gente já vai focar nos movimentos sociais específicos do povo negro, e como eu disse, desde o século XVI até os dias atuais, pensando num sentido de unidade, essas lutas que não são apenas lutas do passado, mas lutas que apontam para um futuro, e um futuro que vem sendo, de certa maneira, impedido, vetado, de longa data, e que é necessário que nós recuperemos esse passado para que a gente consiga, então, ver um horizonte de expectativa
nesse futuro. Pois não, Alessandro? Nessa linha do que você estava falando dos movimentos sociais, das lutas, né? Hoje eu estava vendo na internet, no dia 2 agora, vai ser lançado um filme chamado Malês. É um filme do Antônio Pitanga, né? Camila Pitanga e vários outros atores, Patrícia Pilar, e eu fiquei emocionado de ver o trailer, né? E eu fiz um compromisso comigo mesmo que eu quero estar lá no cinema para poder assistir. E quando ele estiver disponibilizado, se a gente ainda estiver em aula, eu quero assistir esse filme com vocês. Porque é um desejo também do Antônio Pitanga, né? Na entrevista que eu vi ele falando sobre a importância de levar esse filme não só para as salas de cinema, mas também para os quilombos, para as comunidades afro-brasileiras, né? Para a gente poder entender a luta. E a gente, às vezes, tem a impressão que a luta negra no Brasil ela é homogênea. Não, ela é extremamente diferente a cada povo, porque nós não estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente que foi usurpado e trazido para cá as pessoas a contragosto, né? Então as lutas são lutas muito específicas, né? Mas que são lutas que têm como pano de fundo a luta por liberdade, né? Então o filme, sem dúvida, só para recomendar que quem puder assistir que assista, né? Que vai ser muito importante. Alessandro, muito bom você ter comentado, porque eu vou falar da revolta dos malês, porque essa revolta que acontece em 1835 é uma revolta que tem duas particularidades. A primeira delas eram negros haussás ou russás, que são iorubás, de etnia sudanesa e que eram praticantes do islamismo, em grande medida. E a outra foi que, como resposta repressiva à revolta dos malês, a pena de morte foi oficializada no Código Criminal Brasileiro. E aí a gente já começa a perceber como que esses corpos negros são alvos da violência estatal, né? Como que eles, desde o século XIX, perpassam, né, no nosso Código Criminal como o alvo fundamental do aparato estatal. Então, eu vi sobre esse filme também, acho que vai ser uma experiência espetacular. E, nesse sentido, eu indico duas leituras obrigatórias. Uma leitura em que a gente vai trabalhar com os dados que eu vou expor na aula de hoje. Quantos foram, de onde eram os seres humanos que foram transportados no tráfico internacional de escravos? Hoje, nós já temos uma precisão muito grande em relação à quantidade de desembarcados no território americano. Eu vou até disponibilizar para vocês, tem um site, a gente vai até entrar nele na aula de hoje, que se chama Slave Voyages, traduzindo, né, as viagens dos escravos, em que esses dados estão muito bem contabilizados. O segundo texto é o texto que fala sobre a memória da luta das mulheres escravizadas. Um texto da Cláudia Miranda e da Carla Silva, em que o título do texto é muito interessante, Alessandro. Ponha os olhos em mim. Essa necessidade de ser visto, né? Essa necessidade de que você deve olhar para esse corpo, especialmente nesse caso, o corpo da mulher negra, como humano, e não como objeto coisificado, né? Não apenas como objeto do desejo, mas como objeto que deve ser respeitado, porque sagrado. Interessante essa invocação, né? De coloque os olhos em mim, no sentido de advogar para si a dignidade. Tenho aqui também outros dois textos, um que vai estar na aula de hoje, que é sobre os locais de memória. E é pensar a relação, Alessandra, entre o espaço e o tráfico de escravos. Como que existem locais, como que existem regiões que são dotadas de uma simbologia que vai além da simples localidade, mas de uma simbologia que perpassa a identidade, que perpassa a história, que perpassa a formação do povo negro brasileiro. Coloco aqui um texto que é uma entrevista com uma ótima historiadora, que é a Inaê Lopes dos Santos. Eu tive a chance de conhecer ela à época na Fundação Getúlio Vargas, depois a Inaê foi, se não me engano, para a UERJ ou para a Federal Fluminense,
Mas é interessante perceber como que uma historiadora negra rompe um espaço acadêmico que era hegemonizado por homens e mulheres brancas e que se coloca a pensar a escravidão a partir de categorias que são categorias em que a dimensão pessoal da identidade também são ferramentas importantes de análise. E, por último, a nossa atividade. Eu vou deixar para trabalhar essa atividade mais no final, porque o objetivo dela é basicamente juntar elementos, né, repertório para o nosso produto final. E aqui eu vou querer que vocês nos apresentem depois elementos que relacionem espaço e identidade, objetos, né, elementos da memória que contribuem para a formação desse ser afro-brasileiro no século XXI, em conexão com o que era ser afro-brasileiro no século XX, XIX, XVIII, XVII e XVI na história do Brasil. Todos nós temos alguns símbolos, né, alguns elementos que são elementos formadores da nossa identidade. Aqui comigo eu tenho um santinho esculpido do Padre Cícero, que é um elemento importante na formação da minha identidade, enquanto homem brasileiro, enquanto historiador, apaixonado pelo sertão, que é um dos meus objetos de estudo. E isso diz muito, não só sobre a gente, mas diz muito também sobre a maneira pelo qual, ou as lentes pelo qual nós observamos o mundo. Fala, Alessandro. Pessoal, o professor é um bicho que não consegue ficar calado, né? Então, assim, a gente fica aqui coçando, né? Então, eu vou ter que falar. Eu recomendo que vocês assistam também um documentário chamado Sankofa. É um documentário feito por um fotógrafo e um historiador que faz a rota inversa da escravidão. Então, sai do Brasil e passa por vários países na África, mostrando locais de memória da escravidão, né? E aí é interessante porque quando você se lança num projeto de pesquisa, você só tem a porta de entrada, você não sabe os caminhos que aquilo vai te levar. Então, isso fica muito claro, né? E eu gosto muito desse documentário porque ele mostra a beleza do povo africano, né? E essa conexão que há entre o povo brasileiro e o povo africano que ainda estão lá, né? Então, vale a pena assistir, né? Um documentário que está disponível no YouTube, nas plataformas, e ele conta essa história. Não sei se alguém da sala já assistiu, mas se não, eu vou colocar depois no grupo o link, né? E aí eu acho que é importante a gente assistir, porque vale muito a pena. Tá, Dona Lucy, a senhora tinha caído e voltou agora, e desculpa, eu desembestei a falar aqui, aí o Alessandro também empolga, a gente vai, a senhora me desculpa. Sobre as datas, o que a senhora pode nos dar de luz, por gentileza? Está mutado de novo, Dona Lucy. Ah, deve estar com algum problema, né? Não acontece. Faz mal, não. A gente conversa pelo WhatsApp, pode ser? Ou amanhã a gente liga para a senhora, eu e o Alessandro, a gente faz uma chamada conjunta e a gente alinha isso, mas vai dar certo. Então vamos começar a nossa conversa hoje. Eu vou iniciar aqui a compartilhar a apresentação. Gabriel, desculpa te interromper. Eu acho que tem uma função aí que você consegue desbloquear o microfone da Dona Lucy. Eu tentei, mas não está aparecendo essa possibilidade. Aqui, ó, não é possível ativar o som de outra pessoa. Que estranho. Eu coloquei aqui para ativar para todo mundo, Alessandro, e não está indo. Deve estar com algum probleminha mesmo. Vamos lá. Então. Estão conseguindo ver minha apresentação? Perfeito? Maravilha. Pessoal, é o seguinte. Um personagem importante da história do Brasil, aliás, um personagem controverso, e por ser controverso, muito interessante, chamado Joaquim Nabuco, que teve um papel importantíssimo no movimento abolicionista. E lembrando que o movimento abolicionista é um movimento em que o protagonismo foi naturalmente da população escravizada.
embora nós tivéssemos a participação importante de intelectuais, de estudantes, no movimento abolicionista no século XIX. E o que o Joaquim Nabuco dizia? Ele dizia para a gente que é impossível pensar a história do Brasil e, ao mesmo tempo, é impossível pensar o futuro do Brasil sem colocar em perspectiva a escravidão. A escravidão, para ele, é não só o elemento formador do Brasil, mas é um elemento em que é necessário que nós consigamos, enquanto sociedade, mas também enquanto indivíduos, que a gente consiga, de certa maneira, ajustar contas, não é com esse passado, porque a escravidão ainda é presente, é ajustar contas com esse presente que insiste em ser presente. E, além disso, a gente é muito educado, especialmente na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a pensar a história do Brasil olhando para dentro, como se o Brasil tivesse sido formado de dentro para fora, como se o que a gente chama de nação, que para mim é uma utopia, aliás, a própria ideia de nação pressupõe uma homogeneidade que não existe, mas é necessário pensar que a formação do Brasil se dá de fora para dentro. E de que, se nós fôssemos buscar um local em que a formação da sociedade brasileira se deu, foi nas águas do Atlântico, e especialmente nas águas do Atlântico Sul. Esse Atlântico que, do século XVI ao século XIX, era tão marcado pela presença dos tumbeiros, nome que se dava aos navios negreiros, que parecia muito mais um rio, em que se atravessava, em que se ia e voltava sistematicamente. Importante a gente lembrar que a natureza contribuiu para esse comércio de escravizados por conta das correntes marítimas no Atlântico Sul, correntes que rodavam e que ainda rodam no sentido anti-horário e que permitiam aos navios saírem da costa africana e aportarem no litoral brasileiro. Esse litoral, como diz um falecido, infelizmente, historiador brasileiro, Manolo Florentino, um litoral formado por costas negras. E esse Atlântico que conecta o Brasil com a África, durante muito tempo ele foi renegado. Nós pensávamos muito mais a nossa formação a partir de uma conexão com a Europa, com Portugal, a partir de uma conexão mais recente com os Estados Unidos. Mas é importante a gente lembrar, e esse dado a gente se esquece, de que, diferentemente do que se diz, os primeiros povos a reconhecerem a independência do Brasil não foram os Estados Unidos, mas foram 2 reinos africanos, que foram os 2 primeiros a enviarem um comunicado certificando a nossa independência. Isso diz muito. Isso diz, por exemplo, o fato de que Angola, Moçambique, Guiné-Bissau são países africanos que pulsam uma brasilidade, seja uma brasilidade que se manifesta no consumo das nossas novelas, no consumo da nossa literatura, no consumo da nossa música. E isso nos leva a crer que as pontes que precisam ser construídas são as pontes que nos reconectam com o continente africano. De 2003 até 2015, até 2014, o Brasil teve um projeto de política externa de reaproximação com a África. Vocês podem deduzir que de 2015 para frente, até 2022, nós voltamos as costas para a África novamente e acreditamos nessa falsa ideia que muitos tendem a acreditar de que somos ocidentais, de que somos herdeiros de uma tradição europeia. O meu objetivo na aula de hoje
é desconstruir um conceito que a gente aprende desde pequenininho. Acho que chegou na hora da gente parar de dizer que o Brasil foi colonizado por Portugal e assumirmos que a nossa colonização foi feita pela África. E a gente percebe isso estatisticamente ao longo da nossa conversa. Eu já antecipo que nós tivemos, do século XVI ao século XIX, 8 vezes mais africanos que chegaram ao Brasil do que portugueses. E nós ainda ensinamos nas escolas a importância da colonização branca portuguesa como redentora de uma cristandade tropical, sendo que, na verdade, nosso processo formativo, social, econômico, político, deita raízes muito mais profundas no continente africano. E aqui eu me lembro de um medo que existia no século XIX, pessoal. Alessandro deve saber disso. Um dos grandes medos daqueles que eram contrários à abolição é de que um dia a maioria da população brasileira seria negra. Eu gostaria de dizer para essas almas penadas que finalmente o Brasil se transformou num país negro com mais de 50% da população afro-brasileira. O que eles enxergavam como pesadelo, a gente enxerga como redenção. O que eles enxergavam como a promessa de fracasso, a gente enxerga como uma possibilidade de futuro para a formação da sociedade brasileira. De uma sociedade em que o elemento negro é um elemento não só histórico, mas um elemento que roça a nossa língua, que roça a nossa mente, que roça os nossos corações, e que sem ele, a ideia de Brasil teria só sobrado, teria naufragado, e nós não teríamos, de fato, a construção, vamos chamar, não de uma nação, mas a construção dessa ideia de país, ou dessa vontade de país chamado Brasil. Mas é impossível a gente começar uma conversa sobre tráfico de seres humanos escravizados, sobre escravismo, escravidão, que eu vou explicar a diferença, sem fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia de quantas pessoas hoje, dia 30 de setembro de 2025, se encontram escravizadas no mundo? Nesse momento. Será que existe alguma mulher? Será que existe algum homem? Será que existe alguma criança escravizada? Não só existe, como de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 50 milhões de pessoas no mundo são vítimas da escravidão moderna. E que tipo de escravidão? A mais comum, a escravidão para casamento. A escravidão de meninas de 11, 12, 13, 14 anos. Uma escravidão que não está longe da gente. Uma escravidão que, se nós formos amanhã cedo, no centro de São Paulo, e entrarmos numa fábrica que produz calça jeans, eu tenho certeza absoluta que nós teremos lá bolivianos, haitianos, em situação análoga à escravidão ou escravizadas. Portanto, 50 milhões de pessoas. Gabriel, na época que havia escravidão histórica no Brasil, o mundo tinha 50 milhões? Não. O ápice do número de seres humanos escravizados, infelizmente, é na passagem do século XX para o século XXI. Atualmente, e aqui é importante a gente levar em consideração, os agentes do Ministério do Trabalho, que são muito poucos, tá? Eu me lembro que na Amazônia, para cuidar da Amazônia, houve uma época em que haviam 5 agentes do Ministério do Trabalho para coibir a presença de mão de obra escravizada. Mas dados da Comissão Pastoral da Terra, não sei se alguém conhece, a CPT, vinculada
a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que teve uma das almas mais importantes que já pisou em terras brasileiras, um padre de origem espanhola, o Dom Pedro Casaldáliga, que teve um papel importantíssimo na luta em defesa dos indígenas, em defesa das populações do Xingu, uma região de conflito. A Pastoral da Terra diz que anualmente 2.000 pessoas são resgatadas do trabalho escravo no território brasileiro. 2.000. Há 2 semanas atrás, eu não sei se alguém teve acesso a essa notícia, mas a Volkswagen, aquela empresa produtora dos carros, foi condenada em primeira instância por trabalho escravo no sul do Pará, na década de 70. Como assim você está falando de trabalho escravo na década de 1970? Justamente. A região da fazenda do Rio Cristalino. Nesta região, nós tínhamos uma situação, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, de trabalhadores escravizados que tentaram fugir e que os capangas os pegaram em fuga, mataram, esquartejaram e deram aos porcos para que os corpos sumissem. Isso 50 anos atrás. Mas não pensem que a situação está muito diferente de 50 anos atrás. Eu coloco aqui para vocês, a partir de uma pesquisa acadêmica com dados do Ministério do Trabalho, da Pastoral da Terra, de algumas variáveis do trabalho escravo atual. Eu vou pensar um trabalho escravizado atual para que a gente volte no tempo. O primeiro mapinha aqui, naturalidade, mostra para a gente de onde são boa parte dos escravizados no Brasil. Vocês conseguem identificar para mim qual é a região em que há a maior presença de seres humanos escravizados no Brasil hoje? Que região que é essa aqui? Que região que é essa? O Alessandro, que é geógrafo, vai conhecer muito bem. É a região do chamado Mato Piba. Região do Maranhão, do Pará, do Tocantins, do Piauí. Quando a gente olha para o domicílio, né, para o local em que vivem esses escravizados, nós reproduzimos a mesma lógica. E quando a gente olha para os trabalhadores resgatados, Pará, Maranhão, muitos no Mato Grosso, que eu proponho que mude de nome, né, para Mato Ralo, porque não tem mato algum, só tem soja no Mato Grosso, e Goiás. Olha o estado de Goiás aqui. De 95 a 2006, Goiás foi um dos focos de denúncias que resultaram no resgate de trabalhadores em condições escravas ou análogas à escravidão. E por mais que esse passado insiste em se fazer presente, a gente começa agora a olhar para as condições, para as estatísticas do século XVI até o século XIX. Eu coloco aqui para vocês, esses dados são extraídos do Slave Voyages, do número, e esse número tem um grau de precisão muito elevado, porque como o comércio de seres humanos escravizados era uma atividade econômica, você produzia uma quantidade enorme de documentação, e boa parte dessa documentação hoje está disponível para consulta, o que permite com que a gente saiba de onde saiu o tal navio negreiro, onde ele chegou, a quantidade de humanos escravizados. O número que a gente trabalha hoje é que de 1550 a 1850, portanto, 3 séculos, 12 milhões de homens, de mulheres e de crianças foram trazidos à força para a América. 12 milhões para todo o continente americano. E desses 12 milhões, quase 5 milhões vieram para o que a gente vai chamar de Brasil a partir do século XIX e o que nós chamávamos de América Portuguesa do século XVI ao século XIX. Isso corresponde a quantos por cento
De 12 milhões, quase 5 milhões de seres humanos escravizados vieram para o Brasil. Isso nos leva a crer que quase 50% da população africana escravizada teve como destino portos como Salvador, como Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, muita gente não sabe, mas a cidade do Rio de Janeiro, em toda a história da humanidade, foi a segunda cidade com a maior quantidade de seres humanos escravizados. O Rio de Janeiro só perdeu para Roma antiga no século I. Portanto, a cidade do Rio de Janeiro foi, repito, a segunda cidade com a maior presença de seres humanos escravizados em toda a história da humanidade. Salvador, que vai ser um porto fundamental do comércio de escravizados, acho que para qualquer observador, até os mais desatentos, Salvador é uma cidade afro-brasileira por excelência, e uma cidade que é formada em diálogo constante com esses corpos lançados na costa brasileira. E desse número de quase 5 milhões de escravizados, é sempre interessante a gente comparar com a realidade de outros países. Eu volta e meia faço essa pergunta quando estou tratando do tema com os alunos, especialmente do ensino médio técnico. Muito influenciados pelo cinema, pelas séries, eu os provoco e pergunto: vocês têm ideia de qual que é a porcentagem da população negra nos Estados Unidos? E, Alessandro, todos eles afirmam: professor, deve ser mais de 50%. Falei, gente, a população negra nos Estados Unidos não passa de 13%, 14%. No Brasil, ela passa de 50%. Então, existe esse estereótipo, né? Talvez pelo cinema, pelas séries, pela música, da cultura negra estadunidense, sendo que, na verdade, a África, ela sofreu duas derivas continentais, né? Uma deriva continental original e uma deriva demográfica. E eu queria pensar esse deslocamento dos africanos pelo mundo a partir de uma palavra, e essa palavra eu queria que ela ressoasse nas mentes de todos, e eu passo para o Alessandro, que é a palavra diáspora. O que significa isso, né? Diáspora. O que significa dizer que o povo africano é diaspórico? Diáspora diz respeito a um fenômeno de movimento demográfico em que os povos se deslocam no tempo e no espaço. Os gregos viveram diáspora, se espalharam. Mas a diferença é que a diáspora africana, ela foi feita à força. A diáspora africana foi feita sobre o jugo da corrente, da violência, do navio negreiro. E uma das técnicas mais recorrentes para tentar fazer com que os homens e mulheres em diáspora rompam os laços com o passado é tentar impedir a conexão com as suas identidades. E a gente vai ver daqui a alguns minutos como que esses africanos escravizados fizeram questão de vir à América, mas de trazer a terra, o cheiro, a memória da África. Memória essa que se transmuta pela representação do baobá, árvore fundamental do imaginário afro-brasileiro, a árvore da memória, a árvore que permite com que nós continuemos a conversar com os nossos mortos. Portanto, essa palavra é fundamental, diáspora. Você, mulher quilombola, você, homem quilombola, você, não quilombola, mas afro-brasileiro, são todos homens e mulheres diaspóricos, que construíram uma identidade em trânsito,
que construíram uma identidade num fluxo, numa situação de fronteira, e que fizeram questão de resistirem, e que fizeram questão de que essa chama original não fosse apagada. Desculpa ter me estendido aqui, Alessandro. Não, tranquilo, é porque a aula vai fluindo, e aí eu queria reforçar, pessoal, que a qualquer momento, quando vocês entenderem que tem que fazer alguma observação, fica à vontade, tá? O Gabriel está conduzindo, mas eu acho que é importante que vocês também façam as observações. Quando ele estava fazendo a apresentação, me veio aqui algumas informações, né? Com a abolição da escravatura, nós tivemos um problema que é terrível do ponto de vista histórico, que foi a queima dos documentos, né, que poderia ajudar nós, descendentes do povo africano, a saber de onde a gente saiu, né? Então, houve o governo português na época, né, ele queimou muitos documentos, né, e nós perdemos, e é uma pena, porque nós perdemos as informações. Esse é um fato, depois eu queria que você fizesse um comentário, Gabriel. E aí me veio aí tem algumas informações do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né, que era uma porta de entrada dos negros escravizados, né, para aqui para o Brasil. Salvador é a cidade mais preta do mundo fora da África, né, isso não é pouca coisa. E tem uma fala, quem já viu, quem já foi no show ou já viu alguma música do Racionais, a abertura do show, o Mano Brown sempre fala uma coisa que talvez passa batido para a maioria das pessoas. Ele costuma dizer assim: essa é para você que não virou comida de tubarão. O que ele está dizendo? O tráfico era tão intenso entre o continente africano e o continente americano que isso fez mudar o comportamento dos tubarões. Porque quando um escravizado morria durante a viagem, esse cadáver era jogado do navio no oceano. E os tubarões, sabendo que essas embarcações poderia ter comida, isso mudou o comportamento biológico que até hoje eles fazem o caminho África-América, na expectativa de que vai aparecer comida. Então, quando o Mano Brown faz essa colocação, né? Porque, imagina, o rap é uma música essencialmente preta, né? E aí ele faz essa colocação, né? Porque se a gente está aqui, se vocês estão aí, é porque os nossos sobreviveram, né? Biologicamente falando, e aí quando a gente fala de ancestralidade, né? E eu falei na primeira aula que eu tenho orgulho de cada micrograma de melanina que tem no meu corpo, porque a gente sofreu muito, né? E vem sofrendo até os dias de hoje. Eu tenho conversado muito com a Lucy e tem ocorrido situações muito sérias aí na cidade de vocês e que não pode passar batido no nosso momento de reflexão. Porque hoje o chicote é outro. Hoje o capitão do mato é outro. Talvez use farda, né? A gente tem assistido, tem acompanhado mesmo distante aqui as mortes que têm ocorrido aí, né? E a gente precisa fazer esse resgate histórico, mas não podemos perder de vista as tragédias do agora, né? Então a gente precisa começar a fazer essa ponte sempre para não correr o risco de a gente não refletir sobre a realidade concreta, né? Então eu queria muito que vocês falassem, né, também sobre as dores que vocês estão vivendo agora. São os chicotes da atualidade. Pessoal, recado do professor Alessandro, perfeito. Se manifestem, levante a mãozinha aqui, abram e falem, a aula é de vocês. Alessandro, de fato, né, o Rui Barbosa, ele que conduziu, à época da proclamação da República, um processo de destruição dos arquivos. E o objetivo disso era muito claro: não ter provas para pagar indenização aos antigos proprietários de escravos, né? E você citando, né, como que os corpos eram lançados ao mar, é o Laurentino Gomes que cita isso, né, que mostra como que nós tivemos a mudança, né, da rota dos tubarões no Atlântico, especialmente no Caribe. Esse segundo mapa, ele nos dá uma perspectiva de onde vieram os escravizados. Esta região
aqui da África Ocidental, é uma região que corresponde, a grosso modo, talvez o país mais conhecido seja Angola. 75% dos africanos que vieram ao Brasil vieram dessa região. Portanto, na busca de uma origem, a gente tem já um ponto de partida, né? São 75%. E essa outra parte aqui, a chamada Costa da África, essa região é região chamada vulgarmente de Guiné, uma região em que os escravizados vieram principalmente no século XVIII, no século XIX, e que muitos ficaram localizados na Bahia e um pouco no Rio de Janeiro. É desta região aqui, pessoal, que vem justamente o grupo dos malês, dos negros islamizados, que foram para a Bahia e que se rebelaram em 1835. Portanto, olhar para esse litoral que vai da Senegâmbia até a Angola é perceber que nós temos um litoral que não só se encaixa perfeitamente, né, se a gente pegar o formato do litoral brasileiro com o formato do litoral africano, mas que tem uma conexão, que é essa conexão provocada pelo Atlântico, né? Portanto, se alguém um dia te perguntar onde o Brasil se formou, o Brasil se formou no Atlântico, nas costas negras, por excelência. E de onde veio a explicação para a escravização do negro, né? Alessandro, você chegou a comentar com o pessoal de onde vem a palavra escravo? Eu não sei se eu comentei, mas vem de eslavo, né? Justamente. Escravo vem da palavra eslavo. Tanto é que em inglês é slave, escravo. O que são eslavos? Eslavos é um povo do leste da Europa, russos, a grosso modo, que eram escravizados. E a palavra acabou permanecendo como sinônimo de todos os escravizados. Eu tinha comentado com vocês que tem uma diferença entre falar escravidão e escravismo. Qual que é ela? Escravidão existe até hoje. Escravidão significa que você tem humanos na situação de escravos, mas que essa mão de obra, ela não significa a sustentação de toda a economia. Mas quando você fala em escravizado, desculpa, em escravismo, significa um sistema. Portanto, hoje o Brasil tem escravidão, mas até o século XIX nós tínhamos escravismo, que é um sistema. E alguém consegue me dizer, e aqui eu queria que vocês se manifestassem, por que o negro? Por que o negro foi escravizado? Por que a escolha do negro? Alguém se aventura? Por causa da cor? Ana Paula? Sim. Obrigado por participar. Eu preciso fazer uma distinção aqui com vocês. Até o século XVIII, a palavra raça não significa cor. Até o século XVIII, raça não está vinculada ao tom da pele. A ideia de raça como tom da pele é do século XIX. Raça era muito mais próxima da categoria cultura. Então não é uma questão de cor. Isso é curioso. Existe uma explicação, e é a explicação que os historiadores mais dão, é de que primeiro se escravizou o índio, mas a mão de obra indígena foi abandonada não porque o índio é preguiçoso, esses estereótipos absurdos, mas é porque o comércio de africanos, o tráfico de escravos é lucrativo. É por isso que a gente pensa na história o seguinte, não foi a escravidão que gerou o tráfico, foi o lucro do tráfico que permitiu a escravidão. Esse é o primeiro ponto.
Professor, quer dizer que os homens mais ricos do Brasil do século XVI ao XIX eram traficantes de escravos? Justamente. Não eram plantadores de cana, não eram mineradores, não eram plantadores de café, eram comerciantes de escravos. Traficantes, ou como se dizia à época, tratantes. Trato significa comércio até o século XVIII. Mas veio a igreja no século XVII para justificar a escravidão. Tem duas justificativas. Vocês já ouviram a história de Noé no Antigo Testamento? Que Noé, ao final da construção da arca, depois do dilúvio, que Noé resolveu relaxar, né? Depois de trabalhar, depois de muito sofrer, você vai relaxar, vai tomar uma cervejinha, no caso dele, um vinho. Está na Bíblia. E vocês se lembram que ele errou na mão, né? Ou na boca, no caso. Noé ficou bêbado. E ele, quando fica bêbado, começa a tirar a roupa, começa a se despir. E os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, viram o pai naquele estado e foram acudi-lo. O Sem e o Jafé fecharam os olhos e cobriram o pai nu. Mas Cã viu Noé nu, pelado. E Noé foi responsável por amaldiçoar Cã, dizendo que ele estava expulso de casa e que os herdeiros de Cã seriam todos servos dos herdeiros de Sem e de Jafé. E a igreja vai dizer que Cã, ao ser expulso de casa, foi para a África. E que, portanto, a Bíblia justificaria a escravidão. Olha que absurdo. Isso é o que um pesquisador da literatura brasileira, o Alfredo Bose, chama de o signo de Cã. Os africanos têm a marca de Cã nessa invenção maluca da Igreja Católica. E ela não parou por aí não, viu, pessoal? Estão vendo esse senhor aí na imagem, esse senhor barbudo? Não dá para ver, mas um homem que tinha olheiras muito profundas. Um dos maiores intelectuais de língua portuguesa, chamado Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira foi responsável por criar aquilo que a história chama de teoria negreira jesuítica, que é a legitimação da escravidão. Olha o argumento absurdo do Vieira, de que a escravidão era boa para os africanos, porque os retirava da África, porque os retirava do pecado e os colocava no caminho da salvação. Volta e meia, a gente se depara com alguns discursos religiosos reproduzindo essa visão abjeta, nojenta. Gabriel, isso significa que a gente deve jogar o Padre Vieira no lixo da história? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente precisa pensar o homem e as suas ideias no seu tempo, para que a gente não cometa um anacronismo. Mas é fundamental, aos olhos atuais, reconhecer que esse discurso, se reproduzido for hoje, tem nome: crime. Fala, Alessandro. Quando você fez essa colocação aí do Padre Vieira, havia também a explicação de que a escravidão se justificaria porque eram pessoas sem alma, né? Então, estava liberado a escravização. Mas isso não ficou lá no passado. No governo Bolsonaro, teve eu fugi o nome agora, ele inclusive presidiu a Fundação Palmares. Ele era um que usava essa expressão, que o período da escravidão para o povo preto do Brasil foi um período muito positivo, porque tirava as pessoas da condição de sofrimento na África. E esse era o cara que estava à frente da principal entidade de representação do povo preto no Brasil, né? Isso em 2021. Justamente. O debate sobre alma
É um debate teológico muito profundo no século XVI e XVII, mas que, do ponto de vista da prática do comércio, a teoria negreira jesuítica acabou se impondo. Mas esse debate que o Alessandro trouxe muito bem é um debate que foi levado, por exemplo, aos indígenas. E se chegou à seguinte conclusão, de que o índio é um ingênuo, enquanto que o africano não. Ele tem essa mácula da formação, na visão, obviamente, absurda do pensamento católico à época. E olha o tanto que esse discurso não está tão antigo. Alessandro, você lembra disso aqui? Alguém lembra dessa história? Eu não coloquei a cara dele, mas vocês conhecem. Você sabe quem disse que os responsáveis pela escravidão foram os próprios negros? O ex-senador pelo estado de Goiás, Demóstenes Torres, que agora no julgamento do núcleo golpista era o advogado de quem mesmo, Alessandro? Você lembra? Quem que ele estava defendendo? O Almirante Garnier? Sim, estava defendendo o Garnier. O nosso ex-promotor, que foi afastado, obviamente, né? Mas aposentado com vencimentos, queria isso. Ele foi responsável na época em que o debate sobre racismo e a aprovação da lei de cotas estava no Congresso, estava no Supremo, para ver a... Foi judicializada, em que ele foi responsável por escrever um texto na Folha de São Paulo, dizendo que os verdadeiros culpados da escravidão do povo negro eram os próprios negros, porque existia escravidão na África. Tem um sujeito aí, chamado Leandro Narlock, que ficou famoso à época do governo Bolsonaro, que escrevia um livro, que alguém já deve ter visto, que o título é Guia Politicamente Incorreto de Alguma Coisa. Em que ele adorava dizer isso. Não, mas a escravidão já era praticada em África. Isso é de uma visão tão burra, porque o que aconteceu do século XVI ao século XIX não foi a invenção do sistema escravista, foi a sua elevação à enésima potência a uma dinâmica econômica. E isso foi obra, principalmente de comerciantes da América Portuguesa e portugueses. Houve a participação de comerciantes da costa da África? Claro, houve. Mas culpabilizar o povo negro pela própria escravidão era, na verdade, um recurso retórico para dizer que não há necessidade de se fazer reparação histórica. O argumento era esse. Não, se a culpa é do próprio povo negro, por que eu preciso repará-los historicamente? Procura na internet depois o texto que ele escreveu na Folha de São Paulo. Primeiro para você passar raiva e depois para você rir com a estupidez. E depois leia o texto do Luiz Felipe de Alencastro, historiador brasileiro, como resposta ao nosso ex-senador, e que está vindo aí, Alessandro, para deputado federal, tá? Pelo antigo DEM, União Brasil. Mas o que mais me preocupa é porque nós temos pouca memória histórica. E não se assuste se esse cara foi eleito. Ah, não, já está eleito, Alessandro. Né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar essas coisas, né? Tem que parar de ser barata que aplaude o inseticida. Senão nós vamos continuar sendo açoitados. Acho que é um momento oportuno. Passagem, no período que ele teve à frente da Secretaria de Segurança, foi um período de caça ao povo preto. Né? Os níveis de homicídio o período mais violento da polícia desde 88, desde a... Equivale ao que está acontecendo em São Paulo hoje, para você ter ideia. Perfeito. Portanto, o DEM, né, esse antigo partido, tentou dizer que, na verdade, a culpa era do povo negro.
Só que se a gente já sabe que vieram quase 5 milhões, que eles vieram de Angola, Moçambique, da Guiné-Bissau, da região da Nigéria, da Costa do Marfim, do Benin, é fundamental também a gente saber as condições em que esses homens e essas mulheres vieram. Acho que alguém aqui já deve ter tido a oportunidade de ler esse poema, né, que compõe, é um poema de uma obra maior do Castro Alves, né, o nosso libelo abolicionista, se chama justamente Navio Negreiro. E eu queria pedir licença para colocar o vídeo de uma atriz negra reproduzindo brilhantemente esse poema. Um poema que foi composto no século XIX, um poema que não é o único da lavra do Castro Alves em que a questão negra se manifesta. Tem um poema que eu acho tão lindo quanto, que se chama Vozes da África, e Castro Alves, um estudante de direito, né? E um estudante de direito alvo de racismo, né, Alessandro? Aqui é outro ponto fundamental, né, para a gente pensar o Brasil do século XIX. Nos últimos anos, a tentativa de embranquecer Machado de Assis, né, o maior escritor da língua brasileira, que eu não chamo de língua portuguesa, é um mulato, né? E diga-se de passagem, se vocês estiverem com a cabeça em dia, eu estou falando sério, se estiverem com a cachola funcionando bem, com as emoções tranquilas, procurem um conto do Machado de Assis que se chama Pai contra Mãe. Alguém já ouviu falar desse texto ou não? Não, professor. Pessoal, faz esse esforço. É a história de uma mãe negra e o final é de uma potência, de uma violência absurda. Talvez uma das obras que melhor, a Kátia disse que já leu, sintetiza. Kátia, tem na memória o conto? É maravilhoso ou não é? Muito, professor. Inclusive, nos causa um misto de tristeza, revolta, indignação e admiração por Machado de Assis trazer à tona tantas emoções num conto, né? Justamente. Então, você concorda comigo que é bom estar de cabeça boa, porque é muito violento, né? Aliás, não só a literatura de Machado de Assis, que é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, tanto quanto Lima Barreto. Opa! Né? E que traz aí. E também Cruz e Souza. O Cruz e Souza, mas o Monteiro Lobato, que as pessoas até dizem que o Monteiro Lobato era escravista, né? Que ele era contra a abolição, mas o Monteiro Lobato também tem um conto, professor, que mexe demais comigo nessas questões negras, um conto que se chama também, eu aconselho quem quiser ler, é um conto rápido, Negrinha. Esse conto também mexe demais com a gente nessas questões da gente ter esse sentimento de conhecer as histórias e se revoltar para poder lutar contra isso, né? E a literatura brasileira traz muito essas questões. Inclusive, eu queria até abrir um adendo aqui sobre o padre Antônio Vieira, que na faculdade de letras, os sermões do padre Antônio Vieira são muito estudados, né? E na faculdade de letras, a gente... Pécora. A gente não tem essa visão dele, essa visão cruel, né? Não nos é passada nas letras essa visão. Inclusive, ele é tido como um dos maiores escritores da literatura teológica, religiosa e etc., né? Mas, professor, meus parabéns. Eu estou maravilhada com a sua aula, com a sua didática, com a sua interdisciplinaridade com esse tema. Estou sem palavras.
Bondade sua. O Vieira, né, que tem uma frase maravilhosa, né? A verdadeira fidalguia é a ação. O que fazeis, isso sois, nada mais, né? Mas se não podemos jogar também no lixo, né? Pessoal, vamos ouvir o poema? E eu quero que vocês me falem aí se está dando para ouvir certinho. Bora lá. É num sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas no turbilhão de espectros, arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, que da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, uma multidão faminta cambaleia. Chora e dança-lhe, um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios engrutece, cantando, geme e ri. Maravilhoso, né? Vamos ver ela continuando? Eu não coloquei a segunda parte, é tão lindo. Vocês me permitem passar a segunda parte aqui, por gentileza? Vou só trocar aqui a apresentação. Bora lá. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas deste manto, este borrão? Astros, noite e tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a cisma da cabana cisma da noite nos véus. Adeus, Oxóssia do monte. Adeus, palmeira da fonte. Adeus, amores. Adeus. Demais, né, Alessandro?
situação linda, né? Se a gente ouviu as vozes da África, né, do navio negreiro, eu proponho aqui para a gente entrar dentro de um navio negreiro. O navio negreiro hoje tem outro nome, né? O transporte público das grandes cidades brasileiras. O navio negreiro hoje está sobre 4 rodas, né? No nosso caso aqui em Goiás e em outros não só em 4 rodas, mas sobre trilhos. E para a gente ter essa dimensão de um navio negreiro, tem um vídeo muito bacana, eu vou compartilhar com vocês. Ele não tem em português, mas está legendado. Em que a gente entra dentro de um navio negreiro, numa experiência imersiva, para entender de fato, né, onde estavam aqueles que o professor Alessandro disse que pouco depois foram lançados ao mar, né? The Marie Séraphique was a French slave ship that carried more than 1,300 people away from Africa between 1769 and 1774. Its 4 voyages were organized in Nantes, the largest French slave trading port, and took its African captives from the Congo River region to Saint-Domingue, the major French Caribbean colony, now Haiti. Pessoal, só um detalhe. O Haiti, Santo Domingo, era a principal colônia francesa na América Central que produzia açúcar. Hoje, quando a gente fala em Haiti, qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Riqueza, pobreza, o que é? Alguém? Pobreza, né? Mas é importante lembrar que o Haiti era a região mais rica da América no século XVIII, de toda a América. Vocês podem deduzir por que depois foi empobrecido. Illustrations survive from 3 of these voyages. Although made by ship's officers, they do provide important insights into the experiences of the Marie Séraphique's African captives. The first image shows African merchants marching captives into a trading post at Luango, north of the Congo, where they were sold to the Marie Séraphique's captain and then rowed out to the anchored ship. On its 4 voyages, the Marie Séraphique spent between 2 and 6 months at Luango, forcibly embarking about 330 captive people. African captives spent 15 weeks on the ship. Só você tem noção do que é ficar 15 semanas dentro de um navio atravessando o Atlântico? On average, 10 of them on the transatlantic crossing. Overnight, captives were locked below deck, with men separated from women and children by a wooden wall called a barricado. Enslaved people endured appallingly cramped conditions below deck. They were tightly packed together in fetid spaces, many lying on their sides. Men were stripped naked, and most were chained at the ankle to deter resistance. Some people slept on platforms that were built into the side of the ship to increase its capacity. Breastfed children were also confined in this space,
including babies born at sea. At sunrise, the captives were brought up to the main deck. The sexes remained separated by the formidable 9-foot-high wooden barricado. Guns were trained on men who could be shackled in pairs or to a long chain attached to rings in the deck. Women and children remained on one side of the barricado, along with most crew. By separating men from women, the crew hoped to limit communication and resistance. Twice a day, captives were fed beans or rice, which was cooked in the stove that we see here. Buckets of food were passed through the barricado door to groups of 10 people. The crew watched attentively to ensure that people ate. After a 10-week middle passage, the Marie Séraphique reached Saint-Domingue, having experienced mortality well below the average. Africans who survived the voyage were sold from the ship. Colonists picked out people from those presented on the main deck and negotiated their purchase under a canopy. Most of Marie Séraphique's prisoners spent the remainder of their lives toiling on plantations. This video has concerned 4 voyages of only one ship, but the passage to the Americas was experienced by an estimated 12.5 million people, 1.8 million of whom died at sea. Pessoal, alguém já tinha tido a experiência de conhecer um navio negreiro por dentro, assim? É interessante a gente pensar, né, a presença de homens, mulheres e crianças, e a proporção, em média, no comércio de escravizados, eram sempre 2 homens para 1 mulher. Durante muito tempo se acreditava que no sistema escravista brasileiro não se incentivava o casamento entre escravizados. Os estudos dos últimos 20, 25 anos mostram que havia o estímulo de que o escravo se casasse. Alguém consegue me explicar por que será que hoje os estudos já mostram que havia o estímulo para que os escravizados se casassem? Certamente para procriar. Liliane, Para ter mais escravos. sabia que alguém ia falar isso. Mas Liliane, não era para isso? Não. Não. Sabe para que era? A partir do momento que você cria família, você cria vínculo, e seu ímpeto de fugir, de abandonar tudo, fica menor. Verdade. Esse era o ponto. A partir do momento que você constrói, né, um núcleo familiar, você pensa naturalmente 2 vezes, né, em abandonar tudo e fugir, né, se juntar a um quilombo, por exemplo. No bem-estar da família primeiro, né, professor? Claro, claro. É importante entender que se você sai, a família fica, o que essa família vai sofrer no seu lugar, né, de violência, de represália, né? E continuando aqui na nossa conversa, pessoal, depois desse caminho, deixa eu sair aqui, por um navio negreiro, eu queria fazer o caminho inverso, que a Alessandra tinha comentado, de voltar à África. Aqui eu tenho uma foto do primeiro mandato do presidente Lula, em que ele está com um grupo de políticos e com o presidente desse país aqui, ó, do Benin.
esta região, se vocês buscarem na memória, é uma das regiões em que vieram escravizados para o Brasil. Na capital do Benin, aqui na costa ocidental da África, tem esse monumento aqui atrás. Estão vendo em vermelho? Dá para ver que tem inscrito aqui no monumento, né, representações de corpos humanos. Esse monumento, ele se chama Porta do Não Retorno. A Porta do Não Retorno, ela existia à época do comércio de escravos e partia do pressuposto de que para o africano ser embarcado no tombeiro, isto é, no navio negreiro, e fazer a travessia do Atlântico e vir para a América, seja para a América portuguesa, espanhola, inglesa, era necessário que ele passasse nesse portal para que ele desatasse os nós com a sua identidade. Para que ele rompesse os vínculos imemoriais com o seu passado, com seus antepassados, com a sua família, com a sua etnia, com o seu reino. E aqui eu faço questão de afirmar reino, porque em África, no século XVI, XVII, XVIII, não só haviam reinos muito bem estruturados, como haviam reinos cujas decisões políticas eram tomadas pelas mulheres. E o governo do Benin transformou essa porta do não retorno num lugar de memória. O que significa esse conceito, né? O que é um lugar de memória? Lugar de memória pode ser um espaço, mas também pode ser um objeto que estabelece uma conexão temporal. E que essa conexão temporal garante pertencimento. É um elemento formativo da identidade. Preservar a porta do não retorno não é preservar a memória do sistema escravista, mas é preservar a memória dos que foram escravizados. Porque se há uma responsabilidade, se é que é possível falar isso, que todos nós carregamos, são com aqueles que vieram antes de nós, né? A gente sempre pensa nos herdeiros, nos que virão à frente, mas existe uma rota de conexão, e essa porta do não retorno, dentro da mentalidade africana, ela é fundamental, porque é a demonstração de que, por mais que milhões tenham sido trazidos à força, eles não só trouxeram a África com eles, como essa memória da África ainda se mantém forte, viva, vibrante. Pessoal, é muito emblemático, né? Um presidente brasileiro, no caso Lula, poderia ser outro que tivesse feito, estaria aqui na foto também, de um presidente brasileiro atravessar o Atlântico, ir ao Benin e estar em frente à porta do não retorno, né? Aqui são aqueles momentos da história em que os tempos parece que se condensam em um só e que permite que essa política de patrimonialização se espalhasse para outros espaços como o Brasil. O Alessandro citou o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. O Cais do Valongo, que durante décadas e décadas viveu abandonado, sem pesquisas arqueológicas, nos últimos 20 anos se transformou num lugar de memória fundamental para o povo afro-brasileiro. A existência do Cais do Valongo desempenha um papel muito parecido com o papel desempenhado na Alemanha dos campos de extermínio que permanecem de pé. É necessário que a gente olhe para esse passado que se faz presente, encare os nossos demônios, né?
e não fique acreditando em certas mitologias, né, como a mitologia da democracia racial, como a crença de que a miscigenação pacificou corações e mentes. Há poucos anos atrás, estava em moda dizer que falar em cultura do estupro no sistema escravista era ofensivo, porque, na verdade, os corpos negros se ofereciam. São das coisas mais abjetas, né, que já foi pensada. E isso foi dito há alguns poucos anos atrás, vocês podem imaginar quando, né, em que esses discursos saíram do esgoto, né, e vieram à luz do dia nos aterrorizar novamente. Desses lugares de memória, essa árvore ocupa um papel importantíssimo, né? Que árvore que é essa, pessoal? O Alessandro, que é nosso jardineiro, nosso... Essa árvore da vida da África, é um baobá. Justamente. Eu preciso compartilhar uma história com vocês, né? Eu tenho uma árvore dessa plantada na minha chácara, né? Eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa que estava produzindo e eu comprei uma muda e plantei, né? Está bem na entrada da chácara, né? Ainda está pequena ainda, mas ela tem um significado muito importante para mim enquanto homem preto, né? E é isso, né? Acho que nos tiraram da África, mas não tiraram a África da gente, né? Justamente. Pessoal, qual que é a importância do baobá? O baobá foi incorporado nos ritos das religiões afro-brasileiras. O baobá, ele faz parte da espacialidade do terreiro. O baobá é uma peça que, como outras, como os patuás da tradição afro-brasileira, são ferramentas de comunicação com o passado. E esses instrumentos de conexão com o passado são os mais diversos possíveis. Numa das aulas que eu passei rapidamente aqui, a gente comentava, eu fiz uma intervenção, a Lucia até se manifestou nisso, o Alessandro deve lembrar, sobre a presença de santos negros no catolicismo popular brasileiro, né? E a presença de igrejas, de devotos, de santos e santas negras, especialmente em Minas Gerais, no século XVIII, algumas na Bahia, em Goiás menos, à mesma época. E como que, na religiosidade popular, elementos como o baobá para a cultura de terreiro, sejam os santos para a cultura do catolicismo popular, eles vão muito além do símbolo, porque eles carregam em si um mito fundador, né? Um mito de conexão. Porque o que é o mito, né? O mito, eu gosto muito de uma definição indígena, o mito narra o tempo em que os homens e os animais eram um só. A função do mito é justamente nos conectar com esse passado distante e imemorial, mas o passado que talvez fala mais alto. Porque na travessia de gerações, parece que nós temos uma caixa de som que amplifica esse passado. O baobá é isso, né? O baobá, com a sua força, é a força do povo negro. O baobá que insiste em resistir, em sobreviver à savana, ao cerrado. O que é a savana, né, Alessandro? Savana é um cerrado. Tanto é que nós falamos a savana brasileira, né? O baobá é o símbolo da resiliência, né? Da permanência. O baobá pode ser a sombra do elefante,
mas o baobá também é a representação da potência, da força da terra africana. E aqui eu volto a um dos primeiros pontos da minha aula de hoje. A importância da terra para a África. O mundo ocidental, como eu disse, sempre defendeu a relevância do tempo como categoria fundamental, formativa da nossa civilização. O africano, não. O africano tem uma relação com a terra. Existem estudos antropológicos que mostram para a gente que o fato do brasileiro valorizar tanto a sua casa, a sua terrinha, que isso é uma herança africana, dessa sensação de pertencimento, de pés que estão conectados com a terra, e terra e homem se conectam com o todo. Mas por que será que a gente abandonou tanto essa categoria terra, né, Alessandro? Talvez uma influência do pensamento autoritário, né, que acreditava na terra, na lógica do espaço vital, a época do nazismo, talvez. Mas a terra precisa ser reabilitada. Por isso que a luta do povo negro brasileiro é a luta pela reforma agrária, a luta pela terra. A terra não só como capital, a terra não só como propriedade, mas a terra como pertencimento, identidade, sinergia, integração, perpetuação. Manda, meu parceiro. No texto da unidade 1, tem um texto falando sobre territórios bloqueados. Bloqueados para quem? Bloqueado para a lógica do capital, né? Então, quando você tem a terra como o mercadoria, isso foge da lógica do pensamento dos povos africanos. Os quilombos rurais, eles são quilombos de terras comunais, né? A terra não tem um dono, a terra é de quem ela trabalha. E isso, para a lógica do povo branco, para a lógica capitalista, isso é uma afronta, porque eles olham para a terra como mercadoria, como aquilo que é passível de ser vendido. E aí o Krenak, né, como que eu posso vender a minha mãe? Como que eu posso vender a minha história, né? Então é uma outra relação com a terra, né? Eu estou citando o Ailton Krenak, mas é a mesma lógica de pensamento dos africanos com relação à terra, né? A terra é a extensão da minha existência, não pode ser tratado como mercadoria, né? Nós conversamos um pouco na primeira aula, quando a Lucy falou do terreno que foi cedido para vocês para que fossem feitas as casas dos quilombolas aí de Piracanjuba. E a cada ano vocês têm perdido alguns desses terrenos. Olha o tanto que isso é simbólico, né? Você cede o terreno, mas não cria as condições para que as pessoas construam. E a cada ano que não é construído, vocês perdem parte desse terreno. Isso é de uma crueldade sem tamanho, né? Isso é atroz, né? Sim. Perfeito, Alessandro. Eu vou tentar passar para vocês, já para a gente caminhar aqui para o final da aula expositiva. O vídeo é longo, mas eu vou passar só uma parte, que é uma entrevista da TV Senado, que conta a história dos baobás e como que isso é uma ferramenta importante na luta antirracista. Caso a minha internet continue oscilando aqui, eu vou pedir para o Alessandro passar, para ver se a internet dele está melhor. Mas isso aqui conecta, pessoal, alguns elementos fundamentais para a gente, né? Educação ambiental, luta antirracista, memória, identidade. Vamos ver um pouco sobre essa árvore fundamental da história do povo negro brasileiro. Baobá. Esse é o nome de uma árvore de origem africana que hoje pode ser encontrada em várias regiões do Brasil. Ela chegou ao nosso país trazida de maneira quase clandestina pelos escravizados. No programa Cidadania, nós vamos conhecer um projeto de educação antirracista que é desenvolvido a partir da história dos baobás. Quem vai conversar com a gente é o criador do projeto, o professor André Lúcio Bento. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ronaldo, a oportunidade. Bom, nós vamos falar de uma árvore, do baobá.
é uma árvore que eu particularmente conhecia, gosto muito, mas pode ser que aquelas pessoas que estão nos assistindo já tenham visto na rua e não se lembrem. Então, enquanto a gente conversa aqui no começo da nossa entrevista, vamos mostrar umas imagens aí dos baobás. Esses baobás que nós vamos mostrar, eles estão aqui nas ruas de Brasília. E eu queria que você falasse para nós, André, o que significa o baobá na cultura africana? O baobá é uma árvore com múltiplas representações, né? O baobá tem uma importância material, é uma árvore que fornece alimentos. O seu fruto é comestível, suas sementes também são, quando torradas, suas folhas são consumidas cruas ou refogadas. Também é uma fonte de remédios, o baobá é muito importante na medicina tradicional africana. É uma árvore que tem propriedades antipiréticas, né, combate a febre, problemas estomacais, em níveis de diabetes. Então, em alguns países da África, o baobá é conhecido inclusive como a pequena farmácia, porque ele fornece para, sobretudo, as populações tradicionais, né, ele fornece substâncias que combatem diversas doenças. E as crianças, quando nascem, consomem muito o mingauzinho feito com a farinha do baobá, porque é um fruto muito rico em cálcio e em vitaminas. E então as crianças ali das comunidades tradicionais vão crescendo mais fortinhas, né? E as mulheres, quando grávidas, também consomem muito o fruto e as folhas para a produção de cálcio e de leite de qualidade para as crianças. Então é uma árvore que tem essa importância material muito grande. Pois é, além dessa importância material, ela tem também alguma importância simbólica, cultural, até religiosa para os africanos? Sim, é uma árvore que é sagrada para todos esses povos tradicionais e para alguns, né? A gente sempre tem que pensar a África na sua complexidade, né? E não como um bloco compacto. Em algumas regiões de alguns países, o baobá chega a ser uma divindade, então cultuado como um orixá, o orixá do enraizamento. E, do ponto de vista simbólico, é a árvore que simboliza ancestralidade, resistência, e por isso ela veio parar no Brasil, por causa desse conjunto de representações. E ela é encontrada em todo o continente africano ou em alguns países especificamente? Ela é encontrada no continente abaixo do deserto do Saara e das 8 espécies de baobás africanos, 6 estão na ilha de Madagascar. E existe um baobá endêmico do norte da Austrália. E, curiosamente, lá no norte da Austrália, ele tem também as mesmas representatividades que tem no continente africano e também na ilha de Madagascar. André, os baobás vieram para o Brasil com os escravizados? Como que foi isso? Como é que eles trouxeram para o Brasil os baobás? Os baobás vêm para o Brasil na forma de sementes. As sementes são pequenininhas, né? Tamanho de amendoim, de um feijão. Eu acho que você tem sementes aí, né? Eu trouxe sementes. Vamos sementes mostrar pequenininhas. para nós. Apesar de a árvore ser uma árvore colossal, gigantesca, né? As sementes são pequenininhas, ó. São, como eu disse, consumidas torradas, como a gente faz com amendoim. Essas sementes vieram nos navios escravagistas, de forma escondida, porque eles não podiam trazer nada, né? Há uma possibilidade, inclusive, de as sementes terem vindo nas tranças escondidas nos cabelos, nos penteados, né? E aí, quando as sementinhas chegam ao Brasil, sobretudo inicialmente ali por Pernambuco, por causa dos engenhos de cana, onde se inicia a mão de obra escravista no Brasil, né? Então, eles são plantados ali naquelas fazendas, por isso hoje Pernambuco é o território com a maior concentração de baobás fora da África. E o Recife é conhecido como a capital dos baobás, né? Então, os baobás centenários, os maiores, os mais velhos baobás brasileiros estão em Pernambuco, Rio Grande do Norte, ali aqueles que foram plantados ali no início do processo de escravização, né? Foram plantados pelos escravizados que estavam nas fazendas, então plantaram, tiveram tempo de cuidar, de dar os primeiros cuidados da árvore, né, nos seus primeiros anos de vida. Por quê? O que você imagina que os escravizados pensaram quando decidiram trazer as sementes de baobá para o Brasil? A gente tem que pensar que aqueles navios trouxeram pessoas comuns do dia a dia, os navios trouxeram sacerdotes, trouxeram artistas, trouxeram as pessoas, né, de diversos pontos da África. E aí os baobás vêm como parte desse simbolismo da importância que ele guarda para aquelas pessoas. Diferentemente de outras plantas que também vieram, como inhame branco, feijão fradinho, que são
plantas que você planta e dali a poucos meses você consome, os baobás, por terem uma duração milenar, eles só dão frutos quando já estão com 20 anos, 19 anos. Então, os baobás são a prova de que não vieram como uma subsistência imediata, né? Vieram por sua carga simbólica, sua carga histórica. As pessoas trouxeram, como trouxeram outras coisas, amuletos, joias, outros objetos que são importantes simbolicamente, os baobás vieram, eu faço essa defesa, nesse conjunto mais representativo e simbólico do que de um consumo imediato. Entendi. Hoje no Brasil, nós temos baobás em todo o país. Mas esses baobás, por exemplo, as imagens que nós mostramos de baobás mais jovens em Brasília, eles não foram plantados pelos escravizados naquele momento, né? Você disse que os baobás centenários estão, sobretudo, no Nordeste. Por que se espalhou depois? Quer dizer, hoje as pessoas gostam de plantar baobás? O que eles representam hoje até para os brasileiros? Eu acho que, inicialmente, os mais antigos, os baobás centenários, foram plantados por essa importância que eu te resumi aqui, né? E depois as pessoas foram plantando por diversos motivos, inclusive porque acham a árvore bonita, porque é a árvore que aparece no Rei Leão, é a árvorezinha onde mora aquele macaquinho que tira o leãozinho, levanta na pedra, é a árvore que aparece muito no desenho Madagascar, no livro do Pequeno Príncipe, e é uma árvore muito diferente do ponto de vista estético. Isso causa também curiosidade nas pessoas. Então, hoje, por exemplo, a gente já não recupera mais, sobre os baobás mais jovens, quais foram os motivos. Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês assistirem. O vídeo tem 24 minutos, a gente não vai assistir isso tudo. Mas muito interessante, né, como que o professor André Lúcio Bento mostra para a gente como que um elemento da fala dele que eu acho fundamental, que a gente se esquece que as pessoas escravizadas que vieram para cá eram pessoas comuns, né? Você tinha o trabalhador do campo, mas você tinha o sacerdote, você tinha o poeta, você tinha, portanto, uma diversidade, né? Mas uma diversidade que se une no baobá, né? Como esse elemento integrativo, né? Dessas Áfricas, né? Sempre no plural, porque é muito diversa, né? E caminhando para o final da nossa conversa, pessoal. Professor, Oi. voltando lá nos navios negreiros, até a Tia Lili pode até confirmar com o senhor. O ano passado, nós demos uma aula para as crianças sobre as crianças que vinham junto com os pais no navio. Aí muitas dessas crianças não tinha brinquedo para poder brincar, e as mães fabricavam aquelas bonequinhas de pano para as crianças brincarem. Nossa, nós fizemos essa dinâmica na sala, os meninos ficaram encantados com a bonequinha, eles mesmos fabricando as bonequinhas. Ana Paula, primeira coisa, que didática espetacular essa, né, Alessandro? Nossa! Que isso, show! E como que foi a recepção da molecada? Foi bacana? Eles ficaram encantados com a bonequinha. Que massa, que massa. E aí uma coisa que é importante observar é que as bonecas, elas eram também maneiras de tratar a sanidade mental das mães. Sim. Que, por muitas vezes, eram separadas dos seus filhos, né? Então, ela tem todo esse simbolismo, mas tem também essa carga, né, que é muito triste da separação dos filhos dessas mães, né? Justamente. Só como eu disse, caminhando para o final... Pessoal... Professor? Oi, Liliane. Me permite? Por gentileza. Então, a Ana Paula... Eram duas Ana Paulas na sala de aula, né? Então, tinha a professora regente, a professora Ana Paula como apoio, e eu como apoio em outra sala. E aí a Ana Paula regente, a Martins, chamou para a gente falar sobre... Eu tinha trabalhado na outra escola, sobre as abaiomis. E essas aqui foi as que sobraram, que a gente fez na sala de aula.
Então, assim, cada um levou uma bonequinha para casa. A gente sabe que a história, provavelmente, ela, tudo indica que ela não seja verdadeira, né? Mas a gente fez, e muitos se emocionaram, sabe? Choraram, questionaram, porque são crianças do Jardim 2. E foi muito fofo, foi muito bonitinho. E, assim, muitas crianças que são pretas, né? E que não se reconhecem como crianças pretas. Mas eu fiz esse aqui na escola particular, que teve duas mães que foram até a escola, já faz um tempinho isso, para saber que diabo que era isso aqui. Uhum. E até explicar que focinho de porco não era tomada, foi uma aula e tanto, mas elas não ficaram contentes com a aula, porque ficou parecendo que era um amuleto, e aí batia de frente com a religião. Então, assim, desde o início eu estou aqui ouvindo, né? Porque a gente traz isso para o debate em sala de aula e dói no coração da gente. Principalmente quando nós temos uma classe que se diz elitizada e que o discurso, a maioria já sabe qual que é, né? É um discurso racista, é um discurso horrível. Se o senhor me permite, eu quero compartilhar com o senhor um tempo, alguns anos atrás. A minha filha foi para a escola e o professor de inglês, a minha filha é orientada para não aceitar o racismo em hipótese alguma, né? Por ser preta. Minha filha, você aceita muita coisa, mas o racismo não tem negociação. Então, independente de quem seja, pode ser o Papa, pode ser quem for, pode ser o presidente da República, a gente não vai aceitar. E aí, ela, 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 ela tinha medo de mim, me achava rígida demais, e não contava tudo que acontecia. E um belo dia, a mãe de uma aluninha ligou para mim e falou: Liane, sabe o que está acontecendo na sala de aula? Falei: não. A Esther te contou? Falei: não contou não. Menina, o professor de inglês ficou bravo na sala de aula e brigou, danou e falou uns palavrões lá com a aluna e colocou a aluna de castigo pulando num pé só durante 5 minutos, lá no canto da sala. Aí eu falei: oi? Aí ela disse assim: ela não te contou? Falei: não. Ela falou: não, minha neta chegou aqui chorando. E pergunta a Esther se ela vai te contar. Aí, quando ela chegou da escola, eu falei: Esther, vamos conversar aqui com a mamãe. Aí ela, sim. Então, a avó da coleguinha ligou para a mamãe contando isso, né? É verdade? Ela falou: é verdade. Aí eu falei: e quem que é essa menina? Ela falou: eu. Sou eu, mamãe. Então, assim, foi muito, foi muito difícil, sabe? Mas na reunião de pais, a primeira coisa que eu perguntei foi: olha, eu sou professora dessa escola. Se eu colocasse o seu filho pulando no pé só no canto da sala, qual seria? O que que iria acontecer comigo? Você estaria na rua, perderia, estava. Ah, então nós precisamos conversar sobre isso, porque foi ela que ficou. E aí subtendia-se o quê? Quem é que pula num pé só e é o preto da história? Então, assim, para eu conseguir absorver isso, demorou. Mas me fiz de forte. Eu ainda me emociono, sabe? Mas eu me fiz de muito forte para poder passar isso para ela não aceitar em hipótese alguma. Então, ele acabou sendo demitido,
e não foi só por causa disso, né? Apesar de que esse, para mim, foi o maior agravante, mas enfim. E o pior de tudo é que esse professor, ele vem de uma família preta, né? Então, a gente tem aqueles questionamentos que a gente faz, né? Então, assim, recentemente, nós fomos apresentar o Dia do Folclore na escola, ninguém, nenhum aluno quis ser o Saci Pererê. Nenhum aluno. Então, a gente fez uma roda de conversa, né? O coordenador achou isso muito grave, porque a gente precisava saber desses alunos o porquê, né? De ninguém querer ser o Saci Pererê. Então, primeiro, ele era preto, ele era deficiente, e foram trazendo os defeitos do Saci. A gente teve que mudar toda a dinâmica para fazer uma roda de conversa com esses alunos, no sentido de que, e assim, é muito triste quando o discurso já vem pronto, né? Porque ele vem pronto de casa, né? E o racismo, ele tá aí, ele é estrutural, e quando a gente fala, tem gente que acha que ainda é mimimi. O meu marido é preto, ele tem pavor da matemática, ele odeia a matemática, ele tem traumas, assim, que quando ele vai contar, nós choramos juntos. Dos apelidos, das músicas, de quem se organizava e ele ficava de fora. E ele diz assim, ele já falou isso num encontro que a gente teve, ele disse, olha, é muito triste o que eu vou falar, isso não é o correto, mas eu só fui respeitado, eu só passei a ser respeitado quando eu aprendi a bater. Porque aí ele se tornou atleta modelo da academia, né? Foi fazer taekwondo, fez capoeira. Então, assim, era o cara. E ele disse, eu só passei a ser respeitado quando eu bati. Aí eles passaram a ter medo de mim e passaram a me respeitar. É tão assim, enraizado, tá tanta raiva na gente. É uma raiva. Eu digo assim, que busca dentro de mim, professor, aquilo de ruim que eu tenho, que todos nós temos e que a gente guarda numa gavetinha, mas que quando acontece esse tipo de coisa, essa gavetinha, ela é aberta. E aí nos remete a um momento assim de, sabe, de fragilidade, você se vê frágil, né? Então, há alguns anos atrás, ele fez teatro, fez parte do grupo teatral de Piracanjuba, é mesmo fundador da equipe de teatro na época da adolescência, da juventude dele, e era aquele que apresentava de graça, é aquele que ia lá e fazia graça para todo mundo, ele é um comediante nato, né? Onde ele está, dificilmente tem tristeza, mas teve uma primeira dama aqui na cidade que ela veio até na nossa casa convidar, porque vinha um pessoal, não sei da onde, aí do governo e tal, e ela estava trazendo um projeto para Piracanjuba sobre teatro, e ninguém iria apresentar. Então você corre lá, apresenta para a gente, e você nem precisa ficar. Você só vai lá, apresenta e vaza. Aí ele perguntou, por que eu não posso ficar? Não, é porque a reunião é só para os poderosos, então a gente precisa só passar a conversa como se o teatro viesse. Eu olhei para ele e falei assim, ele falou assim, se eu não for, ela é a esposa do prefeito, ela é a primeira dama da cidade, se eu não for, ela pode perseguir até a quinta geração, meu bem, da nossa família. Aí eu disse assim, que persiga. Se ela quer fazer teatro, ela vai lá e faça. Porque a primeira coisa que a gente precisa é respeitar o outro. Ela poderia muito bem ter falado de uma forma completamente diferente, mas foi exatamente assim que ela fez. E ele não foi, mas não foi por causa de mim. E muitas vezes ele não tem coragem de reagir, e eu já tenho coragem.
Por isso que eu sou tida como perigosa. Na época eu tinha medo, sabe? Eu fiquei triste, chorei muito de ter esse apelido, ainda choro. Na época eu chorei muito. Falei, nossa, essa mulher é muito perigosa. Mas hoje eu falo, ainda bem que tem alguém que vai olhar e falar, não, ela é perigosa, vamos mexer, vamos... Mas eu não sei nem qual o perigo. Qual que é o meu perigo, sabe por quê? O perigo foi que ele ficou doente, ele ficou entre a vida e a morte, teve uma sequência de erros médicos, e para salvar ele eu corri ao ministério para poder buscar ajuda. Eu mendiguei ajuda e pronto. Aí foi para TV, foi mais não sei o quê, papapá, virou aquela angu de caroço. Moral da história, para quem não era para estar vivo, tá vivão. E aí, a partir daí, eu passei a ser a perigosa da história, entendeu? Porque quando você corre atrás dos seus direitos, você passa a ser perigoso, né? Então é isso. Me dá tristeza. E assim, mas é uma luta diária. O preconceito, ele tá todos os dias, ele come na nossa mesa, ele tá juntinho conosco na nossa mesa. Eu costumo dizer que eu sofri menos, né? Por causa da cor, eu sofri menos, porque eu sou uma certa privilegiada. Mas ele sofreu demais, sofreu demais, sofreu demais. Quando eu me casei, eu vou chorar. Quando eu me casei com ele, eu perdi a pessoa que era mais importante na minha vida, uma amiga minha. Que eu tinha como uma das melhores amigas na minha vida. Que eu tenho, e eu ainda tenho um carinho muito grande por ela, mas ainda não consegui, nesses anos, que já fazem quase 30 anos. Quando eu me casei com ele, ela perguntou, você tem certeza que você quer casar com esse preto, pobre e feio? Mas é meu negão. É o amor da minha vida, estamos juntos, superando tudo, criamos a nossa filha, temos uma vida razoavelmente boa, né? Boa, vamos dizer boa. Casal favorito, professores. As dificuldades estão aí, me desculpe, eu me emociono, porque cada dia, né? É difícil a gente lidar com esse tipo de coisa. Principalmente quando a gente é professor, está na sala de aula, a gente é formador de opinião, né? Então é muito difícil. Mas a luta é diária, a gente não pode fraquejar, não. Come farinha com açúcar e bebe um copo de água e pronto. Desculpa aí, mas... Minha perigosa favorita. Lili! Parabéns, Lili! Obrigada. Liliane, você sabe por que eles fazem tudo isso? Eles reconhecem a sua força, tá? Eles não querem que ela se espalhe. Parabéns pela força. Obrigado pela oportunidade de te ouvir. Obrigada pela oportunidade de falar. Pessoal, vamos finalizar? Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui junto hoje. Estava até falando para o Alessandro aqui, desde a primeira vez que eu troquei ideia com ele, assim, já adorei o colega, fiz um amigo, e estou aqui só aprendendo com vocês, com todas. Obrigado mesmo. Boa noite, bom descanso. A gente que agradece. Parabéns pela aula, muito bom. Né? Satisfeitíssimo, feliz de estar aprendendo com cada um de vocês, e você hoje arrebentou, né? Muito bom, parabéns. Tá certo. Pessoal, bom descanso. Tentaram nos embranquecer, mas nós resistimos. É isso. Nós resistimos. Justamente. Vamos em casa. Até mais, pessoal. Ok.